Olá a todos, estou aqui para falar um pouco de alienação e por que é que as pessoas estão alienadas nos dias de hoje. Então, vou tentar definir o que é alienação. Por causa da própria palavra, eu acredito que alienação é mesmo que seguir a mesma linha, ou seja, seguir o mesmo trilho que, por exemplo, as outras pessoas elas seguiram. Então, eu acredito que seja isso. Alienação é ter o mesmo raciocínio que as outras pessoas também tiveram ou mesmo têm, ok? É o mesmo que, por exemplo, um boi ir para uma direção e por causa desse boi ir para esta direção, o resto dos bois também vão para esta direção. Ou mesmo, podemos dar um exemplo. Muitos bois vão por uma direção, então o boi, um dos bois que queria ir para outra direção também segue esta mesma direção. Eu acredito que a alienação vai ao encontro disso. Pode não estar tão perfeito assim como definição, mas eu acredito que a alienação é isso. Agora, vamos tentar perceber por que as pessoas estão alienadas. Por causa da própria escola que nós estudamos. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos a mesma coisa desde os nossos antepassados lá embaixo. Por exemplo, nós aprendemos de que nós viemos do macaco. Então, as pessoas que estão as pessoas que estiveram abaixo de nós ou que viveram antes de nós, elas acreditaram de que nós viemos de macaco. E o que é que elas ensinaram para os seus filhos? Elas ensinaram de que o homem também veio de macaco, ok? Segundo, uma pessoa pode ouvir um boato e acreditar de que esse boato é verdadeiro. Então, ele vai repassar esse boato se não tiver informação de que não é verdadeiro. Vai passar esse boato aos seus descendentes, ok? Então, é por isso que as pessoas estão alienadas. Motivo 1, por causa da escola. Aquilo que nós aprendemos, vão aprender os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, etc, 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 tal. Por quê? Porque nós, como pessoas, já não temos tempo de educar os nossos filhos, de colocá-los na mesa e dizer: filho, isto é assim, assim, assim. A escola te ensinou isso, então as coisas é assim, assim, assim. Então, o governo se encarregou de ocupar as pessoas e o governo educar os próprios filhos dessas pessoas que estão tão ocupadas, ok? Isso é o que nós percebemos. Os governos mundiais são eles que cuidam dos nossos próprios filhos, são eles que ensinam os nossos próprios filhos, são eles que ditam as regras nos nossos próprios filhos, os nossos frutos. Não somos nós. Por quê? Porque nós trabalhamos de segunda a domingo, das 6 até 22 sem parar, ou mesmo das 6 até as 17, quando chegamos em casa estamos partidos, não conseguimos ensinar os nossos filhos, etc. Tal. Então, os governos é que se encarregam de educar os nossos filhos. Então, qual é o perigo de ter uma sociedade alienada? O perigo disso é que ela não pensa por si mesmo, não raciocina por si mesmo se o que eu estou fazendo está certo ou não. As pessoas que estão alienadas, elas sempre procuram seguir o que as outras pessoas elas fazem, ok? Elas procuram seguir o que as outras pessoas fazem, não segundo o seu raciocínio. As pessoas que estão alienadas, elas sempre procuram facilitar as coisas, entre aspas. Procuram sempre facilitar as coisas. Isto é, se a maioria vai, eu também vou por lá. Se a minoria fica, então eu não sigo a minoria e sigo a maioria. E o que é que nós vemos atualmente? Nós vemos de que existem muitos
mundanos, ou seja, isso foi coisa mesmo do passado, acontece assim mesmo. Vemos de que existem muitas pessoas do mundo e poucas pessoas cristãs, ok? Então, a maior parte das pessoas alienadas que foram ensinadas que o mundo é assim, etc, tal, que a escola ensinou de que o homem veio do macaco, essas coisas. Então, elas preferem seguir aquilo que elas acham de que é padrão, que é seguir a maior parte das pessoas. E a maior parte das pessoas onde é que está? Está na perdição. Então, essas pessoas preferem seguir essas pessoas, ok? Essas pessoas que são a maior parte, certo? Certo. Então, o perigo de ser uma pessoa alienada é esse, não ter a capacidade de pensar, de tomar decisões certas por si próprio, mas de seguir a multidão. Esse é um grande perigo de ser alienado. Por isso, irmão, irmã, eu te convido você a sair da alienação e procurar ver as coisas como elas são e não ver as coisas porque a maioria viu, então você também deve ver do mesmo jeito, ok? Podem ter te dito de que isso é assim, enquanto na verdade não é, ok? Então, procura afastar disso e seguir aquilo que é certo. Tudo bem? Muito obrigado por assistir este vídeo. Inscreva-se no canal e coloque um gosto. E vou partilhar contigo mais outros vídeos. Até lá!